E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E nós estamos aí nessa maratona falar sobre liderança missional, sobre formação de líderes que têm essa mentalidade de gerar outros líderes. Para mim, especialmente, esse processo de formação de liderança, esse desenvolvimento de novos líderes é o sistema de sustentação da igreja. É muito bacana quando a gente conecta discipulado e desenvolvimento de liderança e a gente percebe como a igreja cresce quando ela tem abundância de líderes. E para isso acontecer, é necessário de que a liderança atual tenha essa cabeça de multiplicação, que a liderança atual tenha essa visão e esse coração de uma liderança missional focada para fora, focada para a comunidade, onde a gente abre o leque da liderança não simplesmente para aquilo que acontece dentro do prédio da igreja, mas para aquilo que acontece também fora do prédio. E aí existem possibilidades diversas para a gente formar novos líderes. Costumo dizer que a gente precisa nessa geração atual de líderes que tenham as mãos de líderes multiplicadores, que colocam a sua energia, que colocam o seu foco, que colocam os seus recursos na multiplicação de líderes que geram outros líderes e, acima de tudo, ter essa visão de liderança missional. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que a gente tem vivido um vácuo da liderança atual com a liderança mais experiente, a liderança de poucas décadas atrás. Eu não sei se é impressão minha, mas às vezes dá a entender de que alguns líderes eles dedicavam mais tempo, eles eram mais comprometidos. Talvez eu entenda de que nessa correria frenética do mundo atual, onde a gente precisava de mais tempo, mas a gente não consegue, ao mesmo tempo a gente tem dedicado menos tempo para coisas muito importantes, e aqui se inclui também a igreja. Novos líderes estão despontando, é verdade, e a realidade é que pessoas que descobriram seus dons e que poderiam assumir novas posições, novas responsabilidades como líderes, eles têm assumido muitas responsabilidades às vezes, mas eles não têm tido treinamento, eles não têm tido formação, não têm tido experiência na realidade de liderança da igreja local. E o fato, e isso é uma constatação, é de que muitas pessoas que têm essa habilidade, eles podem até assumir posições na igreja local, porque eles já lideram em muitas posições no seu contexto fora da igreja, são bons líderes, mas o fato deles liderarem lá fora não significa de que eles estarão preparados para liderar a igreja local, porque isso envolve espiritualidade, isso envolve pastoreio, isso envolve comunidade, isso envolve vários elementos que nem sempre você tem numa empresa. E daí vem aquele título daquele livro do Igreja S.A., porque a nossa igreja não é uma empresa. Porque você depende de elementos dessa ligação com o divino para poder exercer uma boa liderança. O fato é que o resultado de muitos desses líderes que não são treinados é que o trabalho muitas vezes sai, os líderes eles ficam desgastados e, por fim, muitos deles desanimam e eles não querem mais assumir atividades e ministérios da igreja. Eu tenho cada vez mais percebido isso. Você não tem percebido? De que as pessoas chegam naquele período de nomeações e eles dizem, olha, esse ano eu não quero assumir nenhum cargo na igreja, eu quero descansar, eu quero me dedicar a outras coisas. E eu tenho me perguntado por que isso está acontecendo. Muitas dessas pessoas não passaram por um processo de formação. E por não passarem num processo de formação, quando eles chegam logo na liderança, eles chegam com todo o gás. Mas como eles estão despreparados, qualquer primeiro imprevisto ou alguma situação, uma circunstância desfavorável pode desanimar e desgastar e apagar um fogo que veio com tudo e que não precisaria ser apagado. Por quê? Porque a gente não teve processo de formação, a gente não teve o cuidado de desenvolvimento, a gente não teve o cuidado nesse processo de desenvolvimento dessas experiências. Eu tenho falado de que planejar a formação de liderança na igreja local é fundamental, porque sem treinamento, nenhum planejamento vai atingir o seu potencial. Não vai atingir o seu potencial máximo de execução para que as coisas melhores aconteçam na igreja e aquilo que foi elaborado alcance o seu ápice. Isso é muito importante porque não existe melhor meio de você depreciar a tarefa da igreja local e promover mediocridade, inclusive da liderança, do que você usar métodos errados de recrutamento. Emancipar qualquer pessoa na liderança sem esse processo de imersão, de entendimento, qual é a visão da igreja,
de um líder que realmente tem vitalidade espiritual, tem uma clareza do que é ser adventista, tem uma clareza teológica, tem um modo de vida missionário, que governa bem a sua casa, os seus filhos, a sua família, pastoreia a sua esposa, que tem integridade financeira, que tem bons relacionamentos interpessoais, né, relacionamentos com outras pessoas e que tem saúde mental, saúde física. Quando a gente está falando dessas relações, de tudo isso, a gente está falando de que a gente precisa recrutar melhor os líderes que a gente tem na igreja local. Por que eu digo isso? Porque se você for olhar na palavra de Deus, você vai ver que os grandes líderes da palavra de Deus que são listados para nós, são líderes que passaram por um processo de formação. Moisés passou ali quase que 40 anos no deserto. Davi foi escolhido muito tempo antes de, quando ele já estava sendo preparado na casa de seu pai. Quando ele foi escolhido, ele já estava preparado para isso. Por quê? Porque ele passou por esse processo. Jesus viveu aí 30 anos, basicamente, em processo de treinamento, no anonimato, dentro do seu processo de formação, para exercer um ministério intenso de 3 anos. Ao longo desses 3 anos, com essa mentalidade de líder que faz outros líderes, ele discipulou os seus 12, que aumentou para 70 e depois a gente vê um movimento gigantesco. Foram 3 anos os discípulos com Jesus. Paulo também passou 3 anos no deserto, passando por esse processo de formação. O que eu estou querendo dizer para você? De que a gente não toma uma decisão por Cristo, no dia seguinte a gente já é líder. Muito embora a gente tenha muitas capacidades, a gente precisa passar por um processo de formação dentro dessa vivência, da experiência da igreja local. Isso é muito importante. E o fato latente para cada um de nós é que toda a base para esse desenvolvimento de um planejamento de igreja, para uma igreja que cresce, está fundamentado na formação de liderança. Eu até costumo dizer de que o processo de formação e treinamento de líderes é, de fato, o processo de fotossíntese da igreja, gente. Se você quer ver uma igreja renovada, uma igreja mais saudável, uma igreja que ela vai encontrando vida constantemente, a igreja tem que ter processo de formação de novos líderes. E aí, quando a gente pergunta quantos novos líderes estão sendo formados na sua igreja hoje, você sabe me dizer quantos são? Quantos líderes que existem na sua igreja que tem a mentalidade de líder que gera outro líder? Esses talvez seja quando você não sabe responder essas perguntas que eu estou fazendo, seja um dos fatores porque a gente está vendo muita fragilidade nas igrejas. O que eu tenho percebido é que nos últimos 20 anos, as igrejas têm treinado os líderes apenas por uma questão de sobrevivência. E aí nós estamos formando cada vez mais uma geração de igrejas ou uma cultura de igreja de manutenção para declínio. E qual é o principal fator? A gente está pecando na formação de novos líderes. Nós não vemos esse sobrepujar dessa geração nova que deveria estar assumindo a liderança, está fazendo o seu protagonismo, entrar no palco da ação e fazer a coisa acontecer. Quando eu olho para a geração com a minha idade para baixo, eu percebo que muitos deles não assumiram a liderança. E nós temos aí muitos líderes que estão como líderes há 40, 50 anos, 30 anos, e eles estão cometendo o pecado mais grave da liderança, que é não deixar um legado através de novos líderes. Não existe nada de errado você ficar 30 anos na liderança de uma igreja, mas o maior pecado que você pode cometer é, ao longo desses 30, 40 anos, não ter formado outros líderes. E a igreja fica dependente de você, você tem distorção de prioridades, você tem centralização, você tem muitas vezes desmotivação, e a igreja padece. Por quê? Porque não há novos líderes. É muito importante quando a gente pensa nisso, porque a consequência dos líderes de hoje, a consequência disso é que os líderes de hoje, que estão substituindo os líderes do passado, que passaram por toda essa bagagem de experiência, de vivência da igreja local, de dedicar tempo, de compromisso, os líderes de hoje, que são muito atarefados com uma série de coisas, eles acabam não tendo sequer 30, 40, 50% da experiência, da bagagem daqueles que anteriormente possuíam. E isso é uma constatação tão grave, porque aliado a isso nós vimos também que o nível educacional da igreja tem crescido. Não é mais como antes, pessoal. Não mesmo. O nível educacional dos membros vem subindo. Os cristãos leem mais. Há várias pesquisas que mostram que o nível de escolaridade das igrejas evangélicas é basicamente 3 vezes superior à média brasileira. E isso, para mim, é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que é uma bênção, chama a gente para uma responsabilidade, porque representa, assim, uma igreja que cresce, que tem conhecimento e agora pode assumir novas posições elevadas na sociedade, mas ao mesmo tempo também se torna uma igreja cada vez mais exigente, que não se conforma com qualquer coisa, com qualquer líder, com qualquer amadorismo. E a gente vai a alguns lugares e a gente diz assim, meu Deus,
Por que tanto amadorismo? Talvez sim, está carecendo de líderes mais capacitados, de líderes que entendem a sua posição com muito mais afinco, com muito mais responsabilidade, com muito mais esmero, com muito mais preparo. É muito importante isso, porque essa exigência é a exigência de uma liderança mais preparada e atualizada. Não basta fazer uma imersãozinha de um dia, de um treinamento com um materialzinho na mão e achar de que você já está preparado. Não é assim. Se aí fora não é assim, quanto mais na igreja local, que nós temos que lidar com pessoas constantemente, requer mais preparo. Muita gente acha que passou por um curso rápido e acha que não precisa estudar mais, acha que não precisa se atualizar. Isso é um engano. Há uma necessidade de líderes que leem mais. Se você é líder na igreja local, você precisa ler mais. E você precisa ler muita coisa. Você precisa ler a respeito de liderança da igreja local, mas de liderar pessoas acima de tudo. Nós precisamos de líderes que busquem novas ideias, que troquem experiência com outras pessoas, com outros grupos, com outros contextos, que experimenta novas técnicas, sim, por que não? Que está com os ouvidos abertos para escutar os liderados, conhecer suas necessidades. Nós estamos falando, gente, de uma liderança espiritual. E quando a gente está falando de uma liderança espiritual, para esse processo de desenvolvimento, de treinamento de novos líderes, nós estamos falando dessa combinação básica de discipulado, de dons e capacitação. Quando você une essas três coisas, discipulado, dons espirituais e capacitação, você tem um ministério eficaz. Porque o discipulado vai permitir que o senhorio de Cristo aconteça na vida do líder. Os dons espirituais vai dar o rumo certo, a vocação correta e a capacitação, o preparo suficiente para uma boa influência. O que acontece é que quando a gente emancipa um monte de líderes sem preparo, sem formação, muitos deles não conhecem nem sua própria vocação, então eles são colocados no lugar errado. E a igreja padece, e ele padece, e todos sofrem porque ele está no lugar errado, porque ele não descobriu a sua vocação, o seu dom. Quando não existe discipulado de verdade, sem esse discipulado, sabe o que acontece? O líder começa a compreender de que ele pode fazer as coisas por si só. Ele pode realizar as coisas sem a dependência de Deus, sem Jesus Cristo ser o Senhor da sua vida. Sabe o que acontece quando a gente não tem treinamento, não tem formação? A gente tem um monte de líder que não tem habilidade para exercer sua influência a um grau maior. A um grau onde a gente consiga perceber de que a liderança é eficiente. Porque se liderança é influência, a gente precisa de líderes que tenham a capacidade de exercer o maior poder de influência nas pessoas que ele tiver contato. Nós estamos falando de que as consequências desse treinamento de líderes são fantásticas na vida da igreja, tanto ruim quanto bom. Quando você não forma a liderança, as consequências, e eu tenho percebido isso cada vez mais real, a falta de treinamento de líderes na igreja, basicamente nos próximos 4 anos, se a sua igreja não formou, não se preocupou com isso, não estava intencionalmente com o olhar, com essa visão de formar liderança, em 4 anos vocês já vão ter uma carência de líderes na igreja local. E eu percebo isso em muitos lugares que eu vou, as igrejas fracas, e a gente percebe que nos últimos 4, 5, 6, 7, 10 anos, não houve formação de novos líderes. Se em 4 anos não houve intencionalidade na formação de liderança, haverá uma carência. Em 6 anos, sabe o que vai começar a acontecer? Os ministérios da igreja vão começar a correr sério risco de serem extintos por falta de liderança. E aí acontece aquele problema que eu vejo em muitas igrejas, acúmulo de cargos. Os ministérios vão começando a acontecer, acúmulo de cargos. E você acha que quais são os ministérios que começam a morrer? Os que acontecem lá fora ou os que acontecem aqui dentro? Óbvio, lá fora. Porque a igreja que não tem liderança, o foco dela é para dentro. Então ela vai fazer de tudo para proteger os líderes que estão focados dentro do prédio. Normalmente os ministérios que acontecem lá fora são os primeiros a minguar. E com isso a igreja perde o seu foco missional, perde o seu foco na missão. E ela acaba ficando com foco para dentro. Ao ficar com foco para dentro, nós vamos ver cada vez mais os líderes animando, porque o que anima a liderança da igreja é o foco missionário. Em 8 anos, sabe o que vai acontecer? A maioria dos cristãos, onde não há renovação de liderança, onde não há novos líderes acontecendo, novas pessoas despontando, a maioria dos cristãos irá à igreja de maneira apenas nominal, apenas para manter as aparências. Por quê? Porque não existe pastoreio, não existe vida em comunidade, não existem pessoas desenvolvendo maturidade cristã, não existem pessoas capacitando outros e enviando pessoas. Consequentemente, o processo de assimilação é baixo.
Ao contrário, quando a gente tem um processo de formação de liderança, consequências práticas, quando há formação, são belíssimas, são lindas. Você vai ver que a dinâmica da igreja passa a ser diferente. Os bons líderes começam a delegar. A gente vê que há um surgimento de um processo de descentralização, isso dá vida para a igreja, porque a gente não precisa se matar. A gente começa a ver pessoas trabalhando, fazendo a coisa acontecer. As estruturas internas que não funcionam começam agora a dar lugar para novos meios que são muito mais envolventes e meios que trazem melhor resultado. Haverá uma interdependência entre os ministérios e isso vai trazer crescimento para a igreja local. Haverá um ciclo de respeito aos líderes. Isso é muito bacana, gente, porque a gente vai começar a perceber que os líderes serão admirados. Haverá motivação dos liderados a respeito daqueles que estão fazendo a coisa acontecer. Os planos da igreja terão maior duração. As metas estabelecidas que a igreja estabeleceu ali serão atingidas em percentuais muito maiores. Os crentes darão mais tempo, recursos, materiais, dinheiro através do desafio dos seus líderes, porque quando você tem uma liderança que forma outros líderes, são líderes que desafiam. E quando uma igreja é desafiada, gente, você sabe o que acontece, eles doam mais, eles fazem mais, eles se colocam mais. Eu tenho percebido de que a gente tem pouca aderência de mobilização na igreja, muito porque falta líderes que desafiam a igreja, levam a igreja para algo mais. E quando a gente tem formação de líderes que têm essa consciência, a gente tem muito mais mobilização. Vai ter muito mais pouca chance, gente, muito pouca chance para pessoas que não têm preparo nenhum, mas que querem ser líderes muitas vezes no grito, se emancipar na liderança. Porque se você quiser ser líder aqui, vai ter que passar por um processo de formação, vai entender a vivência da igreja, vai vivenciar a experiência da igreja. Não é qualquer um, de qualquer momento, que chega ali e se torna líder. Não. Tem uma visão a ser assimilada. Tem um processo para se tornar líder aqui. E aí a gente vai percebendo que o conteúdo é o caráter das pessoas, que o conteúdo é a vivência em competência, que líderes que inspiram confiança, que é caráter e competência, é o que vale mais do que aparência, do que dinheiro, do que título. A gente vai percebendo de que a liderança se torna muito mais espiritual. E, na verdade, é esse tipo de liderança que a gente quer para a sua igreja. Uma liderança que é cada vez mais focada na vivência de líderes que geram líderes e entendeu que formar liderança é crucial para a gente ter um sistema de sustentação da igreja local. Vivenciando essa conexão de discipulado, desenvolvimento e liderança. É isso que a gente espera para a sua igreja, é isso que a gente quer para você. Líderes cada vez melhores, líderes que entendam o seu papel, líderes que entendam a sua vocação, que vivem sob o senhorio de Cristo e possam exercer influência máxima no seu contexto. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com seus colegas, porque nós estamos falando sobre liderança missional e isso é urgente, é crucial para esse momento da história da igreja.